A todos, sejam bem-vindos. Muito obrigado por se inscreverem, estarem participando com a gente aqui nesta live. Então, onde nós vamos comentar um pouquinho, falando um pouco para vocês sobre a Rock Engenharia. Então, Rock Engenharia, nós ampliamos aí um pouquinho o nosso portfólio de negócios. Também estamos, além de toda a parte de segurança em máquinas, equipamentos, instalações, também ampliamos aí as nossas atividades em automação. E hoje nós gostaríamos de falar um pouquinho com vocês aí sobre a indústria 4.0. Então, quando se fala em indústria 4.0, é muito bonito, isso tudo está nas nuvens, isso tudo é muito fácil, está na nossa mão, no celular, operamos plantas, máquinas, instalações, para nossa casa e assim por diante, né? Então, quero desejar aí boas-vindas a vocês todos, espero que todos estejam bem, as suas famílias também, quanto à questão dessa pandemia, e que todos nós consigamos passar por essa grande dificuldade aí que está sendo essa pandemia no mundo todo. Então, sejam bem-vindos, bem-vindas. Quando se fala, então, em indústria 4.0, é bem importante, é bem interessante saber até onde eu quero chegar, né? Então, a indústria 4.0, ela não tem limites, na verdade. E quando a gente fala que não tem limites, é exatamente isso. Ou seja, o que eu quero fazer com a indústria 4.0? Tá, eu vou robotizar todo o meu processo, robotizar toda a minha planta, as minhas instalações e assim por diante. Então, na verdade, a indústria 4.0 não é só isso, né? Então, nós temos um caminho muito grande ainda a galgar para chegarmos nessa situação e, enfim, na questão toda de utilização. Então, desde a adaptação de toda uma planta industrial, de toda uma planta empresarial, residencial, comercial, seja de forma a gente queira a indústria 4.0, ela tem que ser avaliada. E isso se discute muito. Então, o que realmente eu quero controlar, o que eu quero comandar, o que eu quero fazer em relação à indústria 4.0. Então, nós temos passos e passos a serem seguidos e saber o que realmente nós queremos para o nosso processo, a nossa indústria, o que eu quero controlar, que parâmetros eu quero controlar e assim por diante. Então, sejam bem-vindos. Hoje, nosso convidado aqui é o Felipe Dias. O Felipe é um profissional, né, que trabalha com a gente na Rock Engenharia, desenvolveu, então, ele e toda a equipe Roca, desenvolveram, então, um sistema, né, de IoT, e onde nós queremos apresentar um pouquinho para vocês algumas soluções de IoT, de que forma isso vem, e também uma introdução um pouquinho da indústria 4.0 e algumas aplicações. Quero lembrar a todos, fiquem bastante à vontade, ali onde tem no rodapé, para vocês tem o chat, então, por gentileza, as perguntas, falem no chat, né? Perguntem ali, digitem por gentileza, o seu nome já vai aparecer para nós, e coloquem também ali o seu e-mail, por gentileza, porque se caso a gente não consiga responder todas as perguntas, nós mandaremos depois aí um e-mail respondendo para vocês, tá certo? Então, o Felipe, que está aí com a gente, é engenheiro eletricista, com ênfase em telecomunicações, especialista em programação, e que também aí liderou esse processo de introdução do IoT, né, soluções aí da Rock Engenharia para vocês. Então, Felipe, muito obrigado já pela sua disponibilidade, estar com a gente aqui essa noite, e, por gentileza, né, dá sequência aí, ok? Sejam todos bem-vindos. Eu que agradeço aí, Roberto, pessoal que está assistindo, boa noite, né? O intuito hoje, na verdade, é a gente demonstrar justamente, desmistificar um pouco do quão complicado é a gente aderir à indústria 4.0 e inserir isso dentro de um processo já automatizado ou que necessite de automatização, né? Antes de a gente conversar sobre tudo isso, então vamos só passar um overview. Sei que tem um pessoal que não é da área técnica. Prometo, pessoal, não vou ser completamente técnico aqui. Vou deixar um pouco a engenharia de lado.
Então, a indústria 4.0, né, seria a quarta revolução industrial, onde as três primeiras a gente teve a produção em massa, linhas de montagem, a eletricidade chegando na indústria, então toda a automatização surgindo. E agora, na 4.0, né, o foco é pegar as informações do meio físico e transportar elas para o meio digital. Né? Então, eu gosto de introduzir com essa fala que está no próprio site, né, do governo sobre a indústria 4.0, né, onde a quarta revolução industrial terá um impacto mais profundo e exponencial. Né? Como a gente vê no gráfico aqui, a dificuldade, né, de se falar sobre a indústria 4.0 é muito maior do que justamente você apenas implementar algo numa fábrica. E aliado à indústria 4.0, então, nós temos a internet das coisas, né? Ou, como muita gente escuta, a IoT, seria a Internet of Things, em tradução livre, né? Internet das coisas. Onde é justamente isso, eu conecto a minha máquina, eu conecto o meu processo à nuvem, né? À internet, e começo a massificar toda a informação que eu preciso. Então, eu transformo o processo físico com um olhar digital. Né? Por que fazer isso? Por que o olhar digital? Então, a gente consegue fazer análises, né, e implementar inteligência em processos, identificar até mesmo falhas ou possíveis melhorias. Né? Esse é o foco do IoT. Então, a gente pega algo que já existe e o computador encontra maneiras melhores de serem feitas. Vamos falar um pouquinho sobre perspectivas. Então, né, alguns dados aqui da revista. Como eu falei, eu prometo não ser engenheiro aqui, pessoal. Então, a gente tem um crescimento de 17% ao ano. Então, nessa área de IoT. Atualmente, né, se espera que se conecte em torno de 41,6 bilhões de dispositivos. O que são dispositivos? Né? Podem ser tanto máquinas, processos fabris, quanto até mesmo a sua geladeira ou seu smartwatch, por exemplo. Você pode transmitir informações da sua saúde, batimentos cardíacos, e um médico à distância, em outro país até mesmo, por que não, né, conseguir fazer a leitura disso. Então, a IDC, que é a International Data Corporation, né, prevê esse crescimento de 17%, e a geração aí de 79 zettabytes. Isso ultrapassa os mega tera que a gente está acostumado, né? 1000 vezes tera. Então, até 2025. A IHS Markit, né, que também é uma empresa que faz pesquisa na área industrial, né, prevê aí que 15,4 bilhões de dispositivos já estavam conectados em 2015. Lembrando que a internet, a revolução, né, da indústria 4.0, esse termo surgiu em 2012, num congresso. Então, em 3 anos, né, de praticamente estudos, já se tinha 15,4 bilhões. Né? E se espera que até 2025, 75,4 bilhões se conectem ainda. Né? Então, se só esses números grandes não assustarem, não indicarem vocês que realmente a indústria 4.0 já está acontecendo, né? E já é uma tendência, não sei o que esse apresentador pode falar para vocês. Mas então, como que a gente pega essas informações de algo que já existe, né? Aqui um pouquinho técnico, então, várias máquinas se conversando com linguagens diferentes, né? Como a gente transmite isso para o mundo lá da internet, né? Para a nuvem, o cloud computing, né? Então, nós temos dispositivos que a gente chama de gateway, que seriam os tradutores de protocolos de comunicação. Então, máquinas conversando entre si, se elas passam pelo gateway, elas conseguem trocar mensagens, né, independente do protocolo de comunicação. Na automação, então, geralmente a gente usa um gateway, que seria esse tradutor, de maneira paralela. Então, a gente usa ao lado do processo. Né? O gateway em si, ele não comanda, não faz nenhuma ação, mas ele pega informações e transmite para algum lugar. Pensando nisso, né, eu trouxe aqui alguns exemplos de gateways, né, que até mesmo a Roca trabalha. Então, tem um famoso gateway IoT da Siemens, né, esse aqui está desde os primórdios, e também uma solução da Bosch, que é um dos parceiros da Roca Automação, né, alguns computadores
que servem tanto para processamento quanto gateway, né? Todas as soluções, elas utilizam incorporadas em si um programador simplificado, que a gente chamado Node-RED, né? Então, um pouco mais à frente eu explico, demonstro para vocês vão ver que com o Node-RED, né, com essa forma de programar, é muito simples, até uma pessoa que não tem tanta afinidade com programação, ali com um pouco de treino, algumas horas ali dedicadas, já consegue fazer uma aplicação de IoT muito interessante, né? Seja para sua casa, seja para sua indústria ou processo, enfim. Então, o IoT Gateway, né, da Roca, então a Roca também desenvolveu um gateway próprio. Não é um gateway licenciado, então ele tem um custo muito mais baixo do que, por exemplo, os nossos concorrentes aqui, da Bosch e da Siemens, né? Então, o IoT Gateway da Roca, ele visa aqui de forma rápida e paralela você inserir um gateway no seu processo, na sua máquina, comunicar através de Wi-Fi, Bluetooth, Profinet, Ethernet. Então, quem é do meio técnico já está um pouco familiarizado com esses termos, né? Até mesmo Ethercat, pegar informações do seu processo e transmitir. Além disso, né, qualquer uma das soluções ali, elas são compatíveis com shields de Arduino, né, que seria um custo muito baixo. Você consegue comprar em lojas de eletrônico, por exemplo, e expandir, né, a questão de sensoriamento, a questão de interface com o usuário, como o Roberto comentou no início, né, ao infinito e além até, né? Então, você permite que a pessoa com baixo custo consiga realmente implementar o seu processo humano. Muito importante quando a gente fala de internet das coisas é a questão de segurança, né? Todos os gateways, eles precisam vir com o firewall integrado. Então, a solução da Roca também já vem. O que é o firewall, né? O firewall, ele não permite que pessoas estranhas ou endereços estranhos roubem a informação para si, né? Por isso que é tão importante. E falando de indústria agora, né, você ter essa proteção. Todos os gateways que eu apresentei, inclusive o IoT Gateway da Roca, também já disponibilizam firewall, né? Então aqui, pessoal, não se assustem, tá? O pessoal do meio técnico já conhece. Esse aqui é um mapa de como funciona a comunicação. Quem está conectado com quem conversa com que componente, né? Então, que nem eu comentei, numa rede que já existe, num processo, numa máquina, por exemplo, com um computador, eu estou pegando um protocolo de comunicação aqui, que no caso é o Profinet, né? Fazendo o tratamento dentro do gateway e transmitindo informações, então, tanto via Wi-Fi quanto Bluetooth, né, aqui para uma aplicação. A aplicação a gente costuma deixar bem aberto, porque muitos clientes têm soluções diferentes. Então, a gente tem, por exemplo, o Power BI, a gente tem o Mosquito, o MQTT, o IBM Cloud com o Watson, até mesmo o Google Cloud, né, que são soluções voltadas à indústria 4.0. Né, já são ferramentas para visualizar a informação, até mesmo coletar e analisar dados, né. Esse é o grande cerne da indústria 4.0. Ok, tem a informação, o que eu faço com ela, né? Para você implementar um sistema desse, né, então, é interessante todo mundo ter em mente, né, se o processo não está automatizado, você contrata uma empresa para fazer a automatização, né? Então, realmente, você já tem que estar com o seu sistema coletando informação e sendo comandado, né? A Roca faz esse tipo de serviço, né? Então, o pessoal fazendo um merchandising para a Roca. No final, a gente tem os contatos ali, né? Se vocês quiserem descobrir, até mesmo discutir um pouco mais sobre isso, a gente está aberto, né? Mas, então, partindo com um processo já automatizado, né? A partir de uma visita técnica, a gente levanta os pontos que o cliente deseja monitorar. O que são pontos, né? Os pontos são, por exemplo, velocidade de um motor, quantidade de peças produzidas, ou até mesmo código de barras, né, que seria o rastreio de peças ao longo do seu processo.
Então, você pega essas informações que já estão em algum lugar, né, dentro da sua máquina e transporta elas para uma solução em nuvem. E, uma vez na nuvem, você acessa tanto do seu celular quanto do seu computador. Se a empresa já trabalha com uma plataforma digital, né, a gente pode, visando segurança sempre, né, conversar juntamente com o TI, pedir permissão de acesso e começar a liberar as informações. Né? Caso a pessoa, caso o usuário, né, ou o cliente não tenha esse sistema, eu vou demonstrar uma dashboard, né, que seria uma maneira visual de você conseguir comandar ou visualizar as informações. Então, para fazer tudo isso, que nem eu comentei, né, a ferramenta mais utilizada, não só pela Roca, mas também pelas grandes produtoras, é o Node-RED, justamente pela facilidade. Né? Então, com o Node-RED, você não precisa de um computador ou de um software, né, para fazer um software específico para fazer a programação. Você consegue fazer isso utilizando o Google Chrome, por exemplo, né, o próprio navegador de internet, tanto do celular quanto de um desktop. Né? O IoT, então, ele é um computadorzinho integrado. Né? Você pode, por exemplo, para fazer a parametrização dele, utilizar teclado, mouse e o monitor, ou até mesmo comunicar diretamente pelo navegador. Eu vou demonstrar depois, acho que fica um pouco mais claro, né? Para todo mundo ver que não é complicado, gente. É simples realmente fazer a programação da internet das coisas, né, o seu processo, até mesmo em sua casa. Um pouco mais dessa ferramenta milagrosa, né, que a gente comenta, do Node-RED, que é justamente facilitador, hein? Então, ele é uma ferramenta visual de programação, né, ele tem vários aplicativos, vários braços dele online, você pode baixar e utilizar, expandir aí a sua solução. Ele foi desenvolvido pela IBM em 2013, né, utilizando os conceitos que vêm lá de 1970, lá dos anos 70. Né? Então, esse conceito é basicamente você não precisar entender linguagens de programação. Você transformar figuras em elementos de programação. Né? E hoje, quem comanda o Node-RED é o JS, né, que é o Java, aí, o pessoal que gosta de programação. Então, a própria Java é quem coordena aí as atualizações do Node-RED. Vamos, então, para a demonstração. Né? Eu falei bastante já, deixa aberto aí o pessoal, né? Podem ir mandando as dúvidas. Na demonstração, então, eu vou pegar uma maleta, né, imitando uma máquina. Nessa maleta, a gente tem um controlador, um motor, um servomotor. O servomotor, ele é um motor muito preciso, então você passa para ele, por exemplo, coordenadas em ângulo e ele rotaciona o eixo. Né? Acho que vai ficar mais claro ali na hora de demonstrar. E eu vou fazer todo o comando da maleta, tanto do meu celular quanto do navegador de internet. Né? E vou mostrar para vocês um pouco como é que funciona a parte de eu conectar o meu elemento, né, o meu dispositivo na nuvem. Então, voltando lá, né, a nossa conexão. Nessa maleta vai ter um CLP Siemens com uma IHM, que seria uma tela touch, e um servomotor. Todos eles já estavam instalados. A gente simplesmente adicionou o IoT Gateway da Roca. Né? O IoT Gateway da Roca envia as informações para o Mosquito, para a nuvem, né, via protocolo MQTT. E eu vou fazer a demonstração tanto no celular quanto no navegador. Só para vocês se familiarizarem, né? Já está aparecendo aí na câmera para vocês essa mesma maleta. Né? Então, que nem eu comentei, aqui está o controlador. Ele se comunica com a IHM, que é uma tela touch. O motor é comandado pelo driver. O motor se encontra aqui na parte superior. Então, quando eu passar os comandos, vocês vão ver o eixo, né? Essa fita aqui rotacionando. E o IoT Gateway, né? É esse dispositivo aqui, com a telinha transparente mesmo, em policarbonato. Como vocês podem ver, ele não ocupa tanto espaço, ele é menor até mesmo que um cartão de visitas.
Então, pensando aí em domótica, por exemplo, né, que é o ramo da indústria 4.0 que conecta a sua casa na nuvem, né, ele não ocupa espaço, você consegue esconder ele lá atrás da porta, basta ter conexão com a internet. Então, vamos para a demonstração. Eu vou usar alguns links aqui que já estavam abertos. Então, que nem eu comentei, pessoal. Deixa eu expandir a tela aqui. Esse aqui é o Node-RED. Né? É assim que a gente programa, por exemplo, a indústria 4.0 na sua casa. Como eu disse, você não precisa entender muito de programação, né? Então, por exemplo, eu clico no objeto que eu desejo e arrasto para o lado. Isso é a programação para a indústria 4.0. Ela já é pensada para que pessoas com pouca experiência em programação também consigam ampliar suas soluções, né? Então, uma vez o bloquinho aqui, eu posso dar um duplo clique nele. Então, aqui eu faço toda a parametrização. Então, eu dou nome para ele, por exemplo. Eu digo se ele vai ser verdadeiro, falso e tudo mais, né? Todos esses elementos que eu clico e arrasto para o lado, eles vão ser direcionados para esse dashboard. O que é dashboard? A dashboard é justamente um ambiente onde você pode ver os dados. Então, se você for ali na maleta, né, a gente pode visualizar, por exemplo, que ela está nessa posição, que era a mesma posição que eu havia deixado, e a todo momento eu estou recebendo informações dela. Então, essa informação de velocidade é justamente o motor se corrigindo. Então, por exemplo, se eu quero, vamos mudar aqui para a posição positiva, para o ângulo 7000, né? Quando eu dou o comando, vocês vão ver a velocidade em tempo real sendo atualizada e a posição do servomotor chegando aqui com um pouco de erro, né? Com um erro muito pequeno para a posição desejada. Então, como eu falei, isso são comandos que eu posso, por exemplo, expandindo um pouco aqui a nossa aplicação, você pode ter, por exemplo, a lâmpada da sua casa, você liga e desliga a sua lâmpada, ou então pensando no seu processo, né, na sua máquina, dentro da indústria. Você pode estar recebendo informações de acesso, informações de peças produzidas a todo momento. E isso está indo para o seu sistema de controle. Mostrar para vocês, então, além disso, né, a flexibilidade. Então, eu estou pegando meu celular aqui, pessoal. Eu vou fazer propaganda de marca, tá? Fiquem tranquilos. Felipe, você consegue liberar a câmera aí do Roca 5? Consigo. E não está aparecendo a maleta. E o pessoal não conseguiu visualizar aí a maleta. Opa, desculpa, pessoal. Já estou transmitindo. Conseguem ver agora? Vamos lá. Se vocês quiserem ampliar a tela, basta clicar ali na transmissão do Roca 5. Né? Vocês conseguem ver a maleta um pouco maior. Né? Fico na guarda aí, Roberto. Ok. Então, vamos lá, pessoal, do meu celular, tá? Como vocês podem ver, eu estou na mesma tela, tem as mesmas informações que estão no desktop, né? Agora, se vocês quiserem clicar na minha câmera, né? Eu vou parar de compartilhar a tela. Aí. Então, do meu celular agora, pessoal, eu vou arrastar aqui, vou pegar uma nova posição desejada. Então, ó, ele já está mudando no computador. Como vocês podem ver, são outros usuários, né, conectados. Posso mudar também por texto aqui. Então, vamos mudar aqui. Vamos dar um giro completo. E vou dar o comando de girar o motor, então. Então, tudo isso do meu celular. Acho que vocês conseguiram ver a fitinha lá, né,
da mesa girando. Vamos brincar um pouco mais. Então, a mesma informação que eu estou vendo no meu navegador de internet, eu consigo ver e comandar ele do meu próprio celular, né? O celular está conectado ao 4G, né, da minha operadora. O computador está conectado na internet e a maleta está conectada numa rede completamente diferente. Então, expandindo isso, né, é como se a maleta estivesse na minha indústria e eu, gestor, né, ou coordenador, consigo, da minha casa, do meu dispositivo móvel, acessar as informações. Expandindo um pouco mais, então, né, para mostrar como para descomplicar um pouco a indústria 4.0. No Node-RED, eu consigo ver as informações também em tempo real sendo atualizadas, né? Então, passando aqui para a minha tela, como eu faço para ver essas informações, né? Então, se eu der um duplo clique nele, eu já consigo ver aqui as informações que eu preciso para identificar, né, esse processo. Então, eu passo para ele qual que é o meu IP, né? O IP é um número que identifica cada um dos componentes dentro de uma rede. Então, eu passo para ele o IP e eu passo para ele que informação eu quero ver. Então, eu quero ver velocidade do IP final 10. Né? Pensando agora numa casa, por exemplo, a minha geladeira teria um IP, o meu fogão teria outro, a minha lâmpada da sala teria outro. É simplesmente passar o IP e qual informação eu quero ver. É assim que a gente programa a indústria 4.0. Dá um nome e busca a informação desejada. Né? E como eu faço para transmitir essa informação para a nuvem, né? Então, a gente não há mais a necessidade de fazer uma grande programação. De novo, né? O intuito do Node-RED é justamente descomplicar. Então, como eu faço para transmitir informação? Eu venho no bloco aqui, né, da forma que eu quero transmitir, no meu caso MQTT, clico, arrasto, pronto, já está lá o meu bloco de MQTT. Dando um duplo clique, eu já consigo passar aqui todas as informações. Qual que é o e-mail, qual que é a porta, como é que eu acesso, né? Todo esse trabalho, a ROC é quem faz. O cliente simplesmente passa qual informação ele quer receber. Então, uma vez passado aqui o endereço, né? Vamos dar, por exemplo, esse aqui. Então, eu estou mandando para o meu maleta ROC, né? Que é justamente esse Node-RED aqui. Estou transmitindo para o maleta ROC a informação velocidade. Aqui no maleta ROC, então, eu recebo essa informação velocidade. Eu recebo essa informação velocidade aqui. Vocês podem ver que simplesmente foi dado o mesmo nome, né? Então, como eu falei, não precisa ter grandes conhecimentos de programação, simplesmente dá os mesmos nomes e pronto, a informação chega aqui. Então, é o IoT em indústria 4.0 desmistificado. Né? As formas que você tem de interagir com cada componente é clicando, arrastando e nomeando. Simplesmente assim. Né? Enquanto os elementos como o gateway fazem todo o resto do trabalho sujo, por assim dizer. Né? Depois, no final, pessoal, eu vou deixar aberto, né, o link, vou deixar aberto uma transmissão no YouTube também. Vou passar o link se vocês quiserem brincar em casa com a maleta e ver ela se locomovendo, né? Então, fique à vontade. Vamos continuar, então. Na apresentação tem um pequeno exemplo de como fazer essa brincadeira, então. Depois ela vai junto com vocês no link. A Rockwell, então, também trabalha com suporte especializado, então a gente entende que cada aplicação dentro da indústria 4.0 é única. Né? Eu não posso pegar a mesma aplicação de um cliente e copiar para o outro. Né? Realmente, cada um tem sua necessidade, cada um tem seu endereço, o nome a utilizar. Né? E dentro do Node-RED a gente separa, então, por usuários. Então,
cada solução realmente é única. E pensando nisso, né, a Roca sempre tem profissional disponível aí, tanto para visita, orçamento, justamente para entender qual é a necessidade, né, quais pontos querem ser inidos, e a partir daí, então, fazer a implementação da IoT. Certo, pessoal? Roberto, como é que foi a interação do público? Temos perguntas? Opa, tranquilo, Felipe. Obrigado aí pelas explicações, transformando a internet das coisas de uma forma simples. Então, parabéns, né? É importantíssimo esse contexto todo, né? E, enfim, conforme eu comentei um pouquinho no início da nossa conversa, na realidade, nós precisamos saber, quando nós falamos, eu quero migrar a minha indústria para a indústria 4.0, eu quero deixar tudo redondinho, ou seja, onde eu estiver, em qualquer lugar do mundo, eu quero estar realmente avaliando os meus indicadores, de que forma está, né, sendo acionada a minha máquina e assim por diante, né? Então, esse é o caminho, né, de uma forma simplificada, que é o que nós estamos propondo a essa solução na realidade. Ou seja, transformar algo que às vezes tem um investimento muito alto, quando se fala na indústria 4.0, transformar ele de um investimento não tão alto assim, mas que ele possa ter uma aplicação fácil. Então, esse é o desenvolvimento, e esse é o nosso propósito aí para essa solução aí de IoT de uma forma bastante simplificada. O Felipe, você consegue novamente simular ali o giro do servomotor aí no Roca 5, que acho que a câmera não estava acionada? Consigo. E é interessante para que o pessoal possa visualizar melhor ali o movimento. Então, eu quero sugerir para vocês aí, estarem atentos aí na câmera ali Roca 5, né? Que é a maleta que está realmente aí online, né, Felipe? Não tem nenhum cabinho ligado escondido aí não, né? Não, não, não. Que nem eu falei, né? Que nem eu comentei, eu estou mostrando a tela, mas eu vou até clicar aqui, acho que o pessoal vê um pouco melhor. Eu não consigo compartilhar a tela do Roca 5. Eu vou parar a minha transmissão aqui de tela, daí todo mundo consegue ver. Aí, agora basta clicar ali no Roca 5, daí eu mostro aqui na minha câmera, no meu celular, a mágica acontecendo. Né? Isso, deixa eu... Então, ó, pessoal, eu vou movimentar o eixo para o outro lado aqui. Vou passar o comando. Felipe, só um instantinho. É importante vocês darem um duplo clique aí, que fica realmente a tela full, né, do Roca 5, aí vocês conseguem visualizar, então, na parte superior, que é o servomotor que está sendo realmente comandado aí. Então, dê uma olhadinha ali na questão do movimento. Então, faça ele um pouquinho lento aí, para que a gente possa enxergar bem ali o movimento. Felipe. Ok. Obrigado. Vamos lá, então. Vou fazer o giro dele. Girando o motor. Aguardando nova posição desejada. Então, ele atingiu a posição e parou o movimento. Né? Vamos fazer ele movimentar para o outro lado aqui, então. Girando o motor. Aguardando nova posição desejada. Então, pronto, né? Ele já fez o movimento. Vamos fazer assim. Deixa eu pegar o nome em ordem alfabética aqui. Ana Carolina. Escolhe uma Ana Carolina, Ana Carolina, você vai receber um link, por favor? Se você puder acessar, pode ser do seu celular, pode ser do seu navegador. Deixa eu transmitir a tela aqui. Então, eu vou pedir justamente que ali do campo posição desejada você altere, por favor, se puder. Aí a gente vai ver, ó, a Ana Carolina já está mexendo, ó, não estou mexendo em nada. Pode dar o comando. Nova posição desejada. Ó, o motor girando aí. Girando o motor. Aguardando nova posição desejada. Girando o motor.
Aguardando nova posição desejada. Então, como vocês podem ver, uma pessoa que está assistindo a gente, Ana Carolina comentou aqui que ela está de São José dos Pinhais, então do computador dela mexendo ali. Então, são pessoas conectadas à internet de qualquer parte do mundo. Sendo concebido para elas o acesso, elas podem, então, tanto visualizar as informações quanto comandar. Isso é a indústria 4.0. Descomplicado, simples assim. Então, nomear e tornar as pessoas próprias, né, comandantes do processo, da máquina, enfim. Mas aí, Felipe, é só comandar um servomotor que a gente consegue fazer com esse sistema aí, que é o que a gente está vendo na maleta, ou tem mais aplicações aí que a gente pode ver? Então, por exemplo, um chefe de produção, um supervisor de produção, se ele quiser ver alguns indicadores, enfim, número de peças, por exemplo, isso a gente consegue fazer com esse sistema. Conseguimos, Roberto, que nem eu comentei, né? Da mesma forma que a gente vê a velocidade e a posição do motor, né, sendo atualizadas a todo momento aqui, para um gestor, né, para um coordenador, isso seria convertido em informações, em dados. Né? Então, por exemplo, se eu tenho um contador de peças produzidas, né, vamos pegar aí uma máquina que produz aí 15 produtos, 15 peças por segundo, né? Eu consigo pegar esses lotes e transportar eles para a nuvem. Então, de qualquer lugar, realmente, esse coordenador, né, esse gestor, poderia ter acesso, sim, tanto a quem está operando a máquina, qual a produção dela, né, e partindo um pouco aí para análise de informação, né, você poderia, inclusive, ver qual que é o índice de reprovação de uma máquina, por exemplo, de peças, né? Então, eu consigo, em tempo real, ter essas informações de qualquer lugar do mundo. Entendi. Está na escuta, Felipe? Tô na escuta. Sim. Ok. Entendi. Então, assim, se eu quiser realmente também controlar, lógico que vai depender do que eu tenho de informação e eu preciso de um CLP, na realidade, nessa máquina ou nessa instalação que eu quero estar controlando, né? Porque a partir do CLP que nós vamos ter essas informações, né? Sim. A revolução 4.0 da indústria, né, ela já parte do pressuposto que você passou pela etapa 3 da industrialização. O que é a etapa 3, né? É você tornar o processo automatizado. É você já ter ele sendo controlado, sendo comandado de alguma maneira. Né? A indústria 4.0, ela entra disponibilizando as informações desse processo antigo, né, para uma análise, para um processo novo. Legal. Mas sim, você ainda necessita desse controlador, né, dessa automação. Bacana. Eu tenho uma pergunta aqui, o Maia, ele comenta um pouquinho com a gente aqui se é possível ler protocolos fechados. Então, obrigado aí, Maia, pela sua participação. E aí você comentou que tem equipamentos de incêndios que são protocolos fechados. Então, de que forma a gente poderia fazer isso aí, Felipe? Maia, obrigado pela pergunta. Realmente a gente consegue sim. Peço desculpas aí ao pessoal que não é tão técnico, agora eu tenho que ser técnico, né? Dentro do Node-RED, ele permite que você programe em linguagens de programação antiga, né? Tanto em Java como HTML, por exemplo. Uma vez em Java, você consegue copiar o protocolo fechado. Então, por exemplo, você consegue copiar a quantidade de informação que é enviada, o tamanho do pacote, aonde está cada uma das informações. Você consegue criar ferramentas, né? Mas, de novo, é muito complicado você criar ferramentas. Então, a Node-RED, ela já tem pronto blocos para cada uma das formas de comunicação. Inclusive para incêndio, né? A gente tem o protocolo IP seguro, né? Dentro do Node-RED já pronto. Então, você já tem os pulsos sendo enviados, né, constantemente para saber se o elemento está vivo, está ativo na linha ou não. Então, sim, ele permite que você expanda um pouco
a sua aplicação para usar protocolos fechados. Legal, Felipe. Obrigado aí. Bom, Maia, se tiver mais algum questionamento, fique à vontade de colocar aí no chat para a gente também, tá? Tem um outro questionamento do Everaldo, que ele diz lá em relação à segurança, né? Como conseguimos assegurar isso? Pois alguém pode acessar e controlar a minha máquina. Então, isso é bastante comentado, né, na indústria 4.0, quanto a essa segurança de dados e assim por diante, ou seja, qualquer um pode estar acessando e tudo mais. Você pode dizer um pouquinho para a gente, Felipe, sobre esse protocolo de segurança, assim por diante, esclarecer para o Everaldo? Posso, com certeza. Boa noite, Everaldo. Então, assim, o firewall, ele bloqueia as conexões físicas que a gente não espera, né? Nós sabemos que, infelizmente, as redes elas são muito sucintas a um spy, por exemplo, né? Uma pessoa plugar o cabo direto e receber essas informações. O firewall ele está aí justamente para bloquear o máximo possível disso. Então, se um computador estranho tenta acessar fisicamente a tua rede, o gateway ele já bloqueia esse elemento, né? Então, essa aí é a primeira camada de proteção. A segunda camada de proteção que disponibilizaria, por exemplo, para uma aplicação como essa, seria o controle de usuários. Então, dentro do Node-RED, você consegue criar vários usuários e conceder para eles permissões. Então, como a gente não consegue controlar, por exemplo, uma vez na nuvem, quem está acessando e quem não está, a gente consegue, através dos usuários, bloquear certas funcionalidades, né? Então, a indústria 4.0, ela entra, eu costumo brincar com o pessoal da equipe, né, que dentro da 4.0 é como se você estivesse acessando seu e-mail. Você tem que ter o seu login, sua senha sempre, em todo lugar, e é isso que garante que pessoas estranhas não verão a informação. Agora, claro, se elas tiverem acesso ao tanto login quanto senha, aí não tem como bloquear o acesso delas nesse sentido, né? Que é seguro, então, mas não tem uma seguro, sim. nuvens, essa coisa toda aí, Felipe? A segurança está justamente em cada usuário ter a sua permissão e o firewall bloqueando conexões físicas dele. Legal. Agora, em termos de infraestrutura, também é interessante ter, né? Porque eu também preciso conectar um ponto de rede, né? Então, eu tenho que sair ali da minha máquina e eu vou ter que ter realmente um ponto de rede. Então, às vezes, na empresa tem que se investir aí num wireless e tudo mais para poder realmente ter essa conexão, ou então conexão com hub e tudo mais, ou seja, eu tenho que ter essa disponibilidade também, né, como infraestrutura aí na planta, né, Felipe? Sim, que nem eu comentei, né, você não abre mão, você não exclui a necessidade de você ter por trás toda uma infraestrutura já criada, uma máquina já instalada, né? Legal, bacana. O Diego, obrigado aí também, Diego Imbriani, ele diz aí para falar um pouquinho sobre o cyber security. Você pode nos ajudar um pouquinho nisso aí, Felipe? Não é tanto a minha área, Diego, mas vamos lá, eu vou ao máximo conseguir te ajudar, né? A questão de cyber security do Node-RED, né? Ele trabalha com máquinas rodando em cloud, por exemplo, dentro do ambiente da IBM ou do Google. Então, você escolhe a segurança, né? É aberto ao usuário que ele selecione a segurança. Então, ele pode comprar mais segurança ou não, ou utilizar um pacote que ele já tenha de cybersecurity da própria IBM, por exemplo, né? Então, não é, por exemplo, o gateway que garante a segurança, e sim o local onde está hospedado a sua aplicação, né? Então, em questão de cybersecurity, realmente, depende muito da sua aplicação e do ambiente onde está hospedado a sua aplicação. Legal, bacana, Felipe. Pessoal, podem estar passando suas perguntas aí no chat, nós temos um tempinho um pouco aí, nós programamos aí 45 minutos, tá? Mas a gente pode dar uma esticadinha aí até umas 20 horas, então fiquem à vontade de estar colocando alguns pontos aí e tudo mais, né?
A Juliana, Juliana Bonito, ela disse o seguinte: é possível desenvolver limites de especificações para os comandos, tais como frequência de acionamento, liberações de ações por colaboradores, tempo de funcionamento. Ou seja, acho que a Juliana está buscando aí um pouco a questão de produtividade, número de peças por minuto, por hora, e assim por diante, pelo que eu entendi da pergunta da Juliana. Você consegue nos ajudar um pouquinho, Felipe? Consigo sim. Então, uma vez programado, né, Juliana, o sistema, você já tem dentro, na parte física da máquina, você já tem esses controles de produtividade implementados, né? Aonde entra a indústria 4.0 nisso? Uma vez implementado, você joga essas informações para a nuvem, que nem eu comentei, e você começa a trabalhar com indicadores, né? Vamos usar, por exemplo, no exemplo da nossa maleta, né, o indicador de posição aqui, por exemplo, né? Então, você consegue demarcar para ele limites, né? Você tem aqui, por exemplo, o limite mínimo e o limite máximo de velocidade. Expandindo um pouquinho isso aqui para uma aplicação, né, você consegue determinar ali a produção que você deseja atingir e a sua produção atual. Dentro do 4.0, inclusive do IoT Gateway, você consegue disparar e-mails. Então, por exemplo, se em determinado horário, né, a produtividade está abaixo do esperado, você dispara um e-mail, por exemplo, para um setor dizendo, gestor de área, por exemplo, a produtividade do setor X está baixa, por favor, compareça lá e auxilie, né? Então, sim, você consegue, tanto nessa aplicação quanto na indústria 4.0, esses controles, esses indicadores, né? É possível. Eu posso funcionar, eu posso, então, o seguinte: se me saiu lá, se eu estou controlando aí, pelo jeito o Maia está fazendo algo lá para a Ambev, então eu estou controlando hora a hora, né? Então conheço a Ambev, né? Então é controle hora a hora, é a meta de produção, assim como muitas empresas, né? E eu consigo disparar um alarme, então eu consigo até vibrar o meu celular aí se eu tiver, por exemplo, a minha produção naquela hora não foi possível, né? Consigo até gerar um alarme no próprio celular também, Felipe? Consegue. A gente usa, o pessoal da indústria 4.0 gosta muito do Telegram, né? Então, o Telegram é um aplicativo de mensagens aí que está batendo de frente com a mensagem de texto ou até mesmo o seu WhatsApp, né? Então, você envia direto um Telegram para a pessoa já dedurando, né? Ó, tal funcionário está fazendo corpo mole, né? Vai lá e acelere ele. Então, sim, você já tem soluções assim, é bem possível fazer isso. Inclusive, eu como profissional da área digo que a maior procura da indústria 4.0 é justamente nisso, né? Você tornar esses indicadores mais dinâmicos, né? Inteligentes. Entendi. Então quer dizer que esse sistema também pode ser um dedo duro, então. Pode ser um dedo duro. Pode ser um dedo duro, então. Vamos colocar um em cada trabalhador e colocar o acelerômetro e, enfim, dá para saber se é velocidade ou não. Tá bom, legal. Bom, o Maia aí, obrigado, Maia, pelas suas contribuições. Enfim, ele pede um pouquinho, se a gente pode falar um pouquinho mais aí sobre a integração com o Power BI, né, a questão de comandos e tudo. Não sei se está dentro do teu alcance aí, Felipe, mas se não souber, a gente pode responder depois também aí para o Maia. Então, Maia, o Power BI, ele entra justamente no lugar da dashboard, né? Então, ele é um software que você consegue visualizar as informações e fazer análise de dados, né? Então, você tem aquele pacote gigante, né, que é o Big Data, que a gente fala, que é a grande informação, e dentro do Power BI você consegue fazer estudos rápidos e inteligentes do processo, né? Então, que nem esticando aí o exemplo da Juliana Bonito, do dedo duro, né? Então, por exemplo, o Power BI ele pode receber a todo momento horário, local da produção, quantidade de produto e quem está trabalhando no momento. Então, o papel do Gateway, né, do IoT Gateway, é simplesmente disponibilizar essas informações. Como é que ele faz isso? O Power BI ele tem ferramentas que se comunicam diretamente
por TCP ou diretamente com o MQTT, que é esse protocolo de nuvem aí, que é o Mosquito, né? Então, você consegue recolher as informações do que o gateway passa e passar diretamente para o seu ambiente, né, para a sua planilha dentro do Power BI. E uma vez a informação lá dentro, daí cabe ao programador, né, ao desenvolvedor do ambiente do Power BI, fazer essa inteligência, né, tratar essa informação. Muito bom, Felipe. Obrigado aí pela explanação aí. Nós temos mais um pouquinho aí de perguntas também. Deixa eu só me localizar aqui no chat. Você consegue já ver ali? Deixa eu... Conseguindo abrir o chat aqui. Deixa eu ver aqui, está do ladinho aqui. A pergunta aí da Yasmin, né? Se poderia disponibilizar informações pertinentes à manutenção para acionar antecipadamente possíveis paradas, né? Bom, Yasmin, essa aí é fácil, tá? Eu posso responder isso, se eu errar aí, você me fala, Felipe, tá? Tá bom. Então, da mesma forma que você realmente pode, a questão adicional, o servomotor como um exemplo, com certeza, tá certo? Em função do número de, enfim, acionamentos que você tenha, ou velocidades, ou seja, você pode usar isso como um próprio orímetro, de repente, aí em relação a isso, né? Quantos movimentos eu estou tendo, e a partir daí, que é o que a gente segue, às vezes, algumas manutenções, né? Em função de horas de trabalho. Então, se consegue sim. Tá? Se não tiver certo, Felipe, me ajuda aí, tá? Até complementando, né? É muito perigoso quando a gente fala, por exemplo, de paradas por emergência. Então, justamente você sempre vai precisar ter ainda um manutentor, por exemplo, lá em loco, né? Mas sim, é muito possível e o pessoal faz muito, né? De fazer a manutenção preventiva e preditiva, né? Então, prevendo uma possível parada. Só que, de novo, quem faz isso é o controlador, o CLP que já está instalado, né? Então, simplesmente o gateway ele abre esse link avisando quem tem que avisar ou comandando o CLP dizendo, tal processo é crítico, pode parar, né? Foi dada autorização para parar a máquina, por exemplo. Ok, maravilha, que bom, Felipe, obrigado aí, né? Então, assim, na realidade, as informações é possível, só que você tem que saber o que você também vai fazer com ela, né? Então, isso que é importante, na realidade. Então, às vezes a gente ouve aí a questão de eu quero, né, instalar um software que me realmente resolva tudo, mas eu não tenho nenhum controle, pelo menos no papel de pão, ou pelo menos uma planilha de Excel para isso. Então, também não adianta, né? Então, você tem que realmente saber quais os dados, né? Entender quais dados você quer para a gente poder meio transformar isso, tá certo? Estar preparado para receber a informação, né? Exatamente, né? Então, o que eu vou fazer com esse monte de informação, tá certo? Legal. Bom, tem mais uma pergunta aqui do Pedro Liebman, tá? Como funcionam as integrações com microcontroladores como o do Arduino? Então, o IoT Gateway, ele tem a GPIO, né? Que são portas, são pinos padronizados e programáveis, né? Que te permitem você plugar diretamente o shield do Arduino, né? E uma vez plugado, você consegue ler as informações que são passadas dentro dessa GPIO, né? Então, por exemplo, você conecta um sensor de umidade, né? Que é um comum do shield do Arduino, e coloca esse sensor do lado de fora da máquina, né? No CLP, talvez não seria compatível diretamente você disponibilizar as informações. Aqui não, você simplesmente pluga o shield, né, dentro da GPIO e já tem a informação disponível. Então, a interação com os shields de Arduino são feitas através da GPIO. Legal. Temos mais uma pergunta aí, tá certo? Do Vander. Ele pergunta se o S, né, o 7200 da Siemens, né, também tem a parte CLP. de segurança. Isso. Se tem a parte de segurança dele, se habilita o que vai ser externado, né? Ele habilita o que vai para o Node-RED. Pode completar um pouquinho essa informação? Posso. Aí, pessoal, vou ter que ser bem técnico de novo, tá?
Então, dentro do Step 7, né, que é o software de programação do S7, do 1200, né, ou até mesmo do TIA Portal, você tem que dizer, você tem que abrir a porta para transmitir informações. Né? Então, você adiciona um bloco, um módulo, dentro do protocolo que você quer, como eu posso dizer, sem especificações. Né? Então, é a mesma forma que você troca informações com o driver, né, com o servo driver, você troca com o gateway. Então, você libera aquela porta para transmitir informações. É o papel do gateway, então, coletar esses pacotes de informação e traduzir eles para dentro do programa. Né? Como você faz isso? Tem um bloquinho do Step 7, você arrasta e você diz, por exemplo, no IP do CLP tal, eu quero usar DB, né, que seriam os data blocks, que seriam aonde estão as informações no CLP. Eu quero acessar aquela DB com aquele IP e pegar essa informação. Então, quando você passa para o Node-RED isso, ele já estabelece a comunicação, você já tem acesso a todas as informações do Step 7 que você precisa. Legal, bacana. Eu acho que estamos conseguindo aí atender toda a demanda aí. Obrigado aí, Felipe. Acho que estamos atendendo aí toda a demanda. Só vou pedir para vocês todos, né, que de repente alguém tenha mais alguma dúvida, eu coloquei aqui no chat o meu próprio e-mail, tá certo? E posso estar direcionando, ou então se quiserem utilizar o contato @Rock Engenharia. Felipe, se puder compartilhar a última tela, que tem também nossos contatos, né? E o telefone nosso fixo é o 41-3156-1064, tá? E também vou deixar aí o meu celular, né? Eu faço a parte também aí comercial da empresa, deixar aí realmente o contato para vocês todos, tá certo? Maia, né? Principalmente aí você questionou bastante, então se quiser realmente ligar para nós, fica aí os contatos, né? Tem os contatos do nosso site também, tá certo? E o Wander, ele perguntou aí um pouquinho mais se nós fazemos a integração sensor gateway direto sem o controlador. É possível fazer isso, Felipe? É possível sim, desde que a gente consiga utilizar dentro da GPIO, né, que seriam os limites de tensão e corrente que o sensor poderia disponibilizar para a gente. Né? Então, é possível fazer pequenas automatizações, mas, de novo, pequenas. Né? A gente não consegue, por exemplo, comandar uma máquina inteira sem o CLP, utilizando apenas o gateway. Né? Legal, bacana. Então, é bem específico, né, Felipe? Então, tem alguns pontos É bem específico, cada uma da aplicação. Pode entrar em contato com o Roberto ou comigo, né? A gente entende um pouco mais qualquer necessidade, mas sim, é possível conectar, sim. Legal, muito bom. Bom, pessoal, são 20 horas, né? Então, nós agradecemos muito aí a presença de vocês todos, agradecemos muito aí o Felipe, agradecemos aí a equipe Roca que desenvolveu, né, um trabalho aí bastante interessante, equipe, que desenvolveram essa maleta, essas aplicações. Então, estamos disponíveis aí para vocês, para consultas, para realmente ir até a sua planta, ver o que é o caso, qual é a máquina, quais são, né, qual a estrutura que você tem e tudo mais, para que a gente possa levar essa solução aí. Então, cada dia, né, a gente está aí hoje com a questão de pandemia, né, cada vez mais aí no mundo, né, aí de mídias e tudo mais. Então, soluções simples, na verdade. Então, esse é o nosso foco, soluções simples, e que você consiga realmente fazer toda a aplicação de uma forma sem muitos investimentos aí. Então, fica aí essa dica nossa da Roca Engenharia, Roca Automação. Agradecemos muito a participação de vocês. Acho que nós tivemos aí alguns que não conseguiram participar, acessar aí pelo link, mas essa não vai ser a primeira nem a última que nós vamos fazer, então a gente vai fazer mais outras lives, né, apresentando outras soluções, inclusive junto com nossos parceiros, né? Fica aí também, olha,
puxa, mas eu não tenho Siemens, eu não tenho Bosch Exult, dá para fazer em outro sistema. Então, tudo isso aí, realmente, com a consulta e tudo mais, é possível, sim, de fazer a solução. Então, nós ficamos aí disponíveis para isso, tá certo? Agradecer muito aí mais uma vez a equipe Roca aí pelo desenvolvimento desse sistema, tá certo? E vamos lá. Então, aí muito obrigado pela participação. Felipe, uma última palavra aí para a equipe toda, para os ouvintes. Agradecer aí o pessoal que ficou até agora, né, guerreiro. Espero não ter sido tão técnico, né, justamente para fazer todo mundo interagir, né, entender um pouco mais que a indústria 4.0 realmente já está aí, ela já está acontecendo e não precisa ter medo, né? Ela é cada vez mais simples, cada vez existem ferramentas mais simples ainda para integrar você, a sua solução dentro da 4.0. Vou fazer uma observação, Maia. Eu passei o contato novamente no chat, se quiser pode copiar. O Maia pergunta como faz para entrar em contato, pode ser por e-mail ou por telefone. Mesmo assim, no site também tem todas as nossas informações. Legal. Felipe, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, pessoal. Boa noite, então. Muito obrigado a vocês todos. Fiquem com Deus, se cuidem bastante aí e que, com certeza, nós vamos passar por essa pandemia e que possamos aí nos encontrarmos novamente juntos aí, tá joia? Muito obrigado, uma boa noite para vocês, um bom descanso aí. Até mais, então. Tchau, tchau.